Então vamos lá para os mandamentos de uma entrevista de caso. Primeiro mandamento é abrir o caso, o primeiro abrindo o caso, né? Começando o caso. O primeiro mandamento é você ouvir ativamente. O que é ouvir ativamente? É você se concentrar 100%, esquecer do trânsito de São Paulo, esquecer do cachorro que morreu, e realmente limpar a sua cabeça. Eu sei que é óbvio isso, mas é importante vocês terem isso em mente. Limpar a sua cabeça, concentrar 100% no que o entrevistador está falando e anotar toda a informação, né, de uma forma que seja fácil de você ter acesso a ela depois. De preferência, a informação que você vai anotar vai ser numa folha que você não vai usar depois para fazer rascunho ou para fazer cálculo. Você vai ter uma folha que você só vai usar com a informação, para botar a informação que foi dada para você. Pessoal, vocês têm que usar também as anotações de vocês em formato paisagem, não em formato do Word, formato do PowerPoint. É um pequeno detalhe, mas todos os consultores funcionam em formato slide, né? Então, põe a folha deitada, não em pé. Segundo mandamento, depois que você ouvir que o problema que o entrevistador botou para vocês parafraseiem o problema, quer dizer, repetir o problema com outras palavras, né? Por exemplo, o entrevistador fala, o seu cliente é a Coca-Cola e eles estão com 20%, com uma queda de 5% nos profits, no lucro, e eles querem saber por que isso aconteceu e como eles podem melhorar. Aí você fala, interessante. Então, só para ter certeza que eu entendi bem o problema, o nosso cliente é a Coca-Cola, né? E eles vieram para a gente para pedir ajuda, porque eles tiveram no último ano uma queda de 5% nos lucros. E eles querem saber da gente duas coisas. Primeiro, por que isso aconteceu? E segundo, como que eles podem reverter essa situação. É isso mesmo o problema? Existe algum outro objetivo além desses dois? Então, é você ter certeza que você entendeu o problema certo. Porque não tem como você resolver certo o problema errado. Pode ser que seja a solução perfeita, mas se você resolveu a pergunta errada, você errou, já era. Você vai ser eliminado do processo seletivo. Se o cliente é uma empresa de alta tecnologia ou uma empresa de, sei lá, finanças ou alguma coisa que você não entenda, você tem que perguntar, né? Porque é isso que os consultores fazem na vida real. Eles vão para projetos cabeludos, onde eles não têm nenhuma noção da indústria na qual eles estão. Então eles têm que perguntar, o que é esse termo? O que significa isso? Então, por mais que pareça ser uma pergunta óbvia, vocês têm que perguntar e entender tudo que está no problema. Como eu falei, é importante dar um double check no objective, que seria perguntar, é realmente só esse o nosso objetivo? Quais são os objetivos? Tem mais algum que a gente deve levar em consideração? Não. E, como eu disse, não esquecer de perguntar. O terceiro, e talvez vocês vão ver a palavra estrutura várias vezes sendo repetida nesse workshop, que é a palavra estrutura, é muito importante vocês serem estruturados. O terceiro mandamento, então, é você planejar a estrutura da sua solução. Seria um roadmap para como você vai resolver o caso. Para você fazer isso, não é uma coisa simples, né? A estrutura vai ser tal. Você precisa de tempo. Então, depois que você parafrasear o problema, fazer perguntas para clarificar qual é o problema, você fala, bom, entendi o problema, agora se você puder me dar um minutinho para organizar meus pensamentos e pensar na melhor forma de estruturar a solução desse caso, eu agradeceria, né? Então, nenhum entrevistador vai falar, não, quero que você me dê a estrutura agora. Todos eles vão falar, tudo bem, take your time, né? E é muito importante que vocês peçam por tempo, porque se vocês já começarem a resolver no caso direto, o entrevistador pode pensar que você é um apressadinho, né? Que se você for para o cliente vai falar, estamos com tal problema, e você fala, isso é fácil, já sei a solução, faz isso, 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 isso. Isso é muito, muito ruim. Então, peça por tempo, baixa a cabeça e comece a estruturar os seus pensamentos e a sua estratégia de solução.
Enquanto você vai pensar durante um minuto, você tenta identificar qual tipo de caso é. Isso aqui é o que é um M&A, é uma revenue increase, é uma redução de custo, um problema de lucro, qual problema que é, e já vai pensando no framework correspondente, que é uma coisa que a gente vai ver mais para frente. Vocês têm que descrever e desenhar o framework, mas vocês também podem pensar na palavra estrutura, a estrutura da solução para o entrevistador. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui, rapidinho, embaixo. Se o problema for um problema de profits, vocês vão fazer a estrutura, o framework de profitability, que é bem básico, que é revenue minus costs, é o lucro. E isso você realmente vai pegar e vai desenhar na sua folha, com essas caixinhas bonitinhas e com esse menos aí. Em vez de escrever em bullet points, profit igual a revenue menos cost. Por quê? Porque isso é mais client friendly, com caixinhas e numa estrutura de árvore. Né? Todo mundo entende melhor isso do que se você botar uma equação ou bullet points. Fica muito mais confuso. Organize as notas de vocês. Né? Vocês não devem pensar assim, depois eu organizo. Não, você tem que ser sempre client ready. Uma situação que aconteceu isso lá na BEM comigo, eu estava preparando uma planilha, né, com um modelo lá no Excel muito louco, e realmente o negócio estava feio. Tipo, não dava para entender. Eu entendia muito bem porque eu tinha feito, mas se eu mostrasse para qualquer um, a pessoa não ia achar muito legal. Eu pensei, bom, quando eu for mostrar isso para o cliente, eu vou fazer um negócio bonitinho, né? Vou botar aqui nos headers, eu vou fazer de uma cor diferente. Cada row, cada linha vai ter uma cor diferente para ficar mais fácil de entender, de ler. E aí, um belo dia, chegou o cliente e falou, não, eu quero ver agora. Cadê? Aí eu falei, eita, porra. Tive que mostrar, mas deu vergonha, né? E o meu supervisor também ficou com vergonha. Então ele falou, Fernando, sempre client ready. E durante o caso é a mesma coisa. Você não pense que depois você vai ter tempo para organizar, né? Tenta já, tudo que você escrever no papel, tenta fazer de uma forma organizada e fácil de ler. Outro ponto importante aqui é que as consultorias estratégicas, elas guardam as anotações que vocês fizerem durante o caso. Então vocês vão sair de mãos abanando da entrevista. E se eles tiverem dúvida, pô, esse cara aqui, o João, foi super bem, mas ele cometeu alguns errinhos aqui, ficaram em dúvida, o que eles vão fazer? Eles vão juntar todos os entrevistadores em volta de uma mesa, vão botar as notas do João, as folhas do João em cima da mesa, e vão olhar, pô, será que é um cara estruturado? Será que... Aí se eles verem uma zona nas notas dele, vão falar, ih, esse cara aí não nasceu para ser consultor não é muito organizado. Então façam as notas de forma bem organizada. Daria até para mostrar mais. Como fazer isso é você usar muitas folhas, né? E usar as folhas que você anota os dados para anotar os dados só, e outras folhas que vocês vão fazer cálculos e rascunhos, tem uma folha de rascunho para fazer o cálculo, e o resultado desse rascunho você passa para uma folha que é a folha principal, onde está a árvore, né, a sua estrutura para resolver o caso. Mais uma vez, vocês não precisam chamar a estrutura ou a estratégia de vocês um framework, porque essa palavra está realmente carregada de sentido negativo, né? Que seria pessoas que vou usar cinco forças de Porter ou vou usar value chain e simplesmente tentam botar frameworks em tudo que vem. Não usem essa palavra framework. Quarto mandamento. Até agora tudo certo? Tem alguma pergunta, alguma dúvida ou comentário? Tudo certo, Fernando. Beleza. Continuar então. Agora do quarto ao sexto, esses três próximos mandamentos seriam cracking the case, que seriam durante o caso, né? Esses primeiros foram mais a abertura e estruturação inicial do caso. Agora, durante o caso, você sempre tem que ser answer first. O que é answer first? Ser answer first
É você ter uma lista de hipóteses que sejam causas para o problema que vocês estão querendo resolver. E vocês vão escolher uma delas e vão ver e vão testar essa hipótese. Né? Vocês, por exemplo, a Coca-Cola está com problema de lucro. Quais são as possíveis hipóteses para esse problema? Seria, número um, ou o faturamento caiu, ou, número dois, os custos aumentaram, ou, número três, as duas coisas ao mesmo tempo. Vamos assumir que a hipótese número um é verdade. Então, você dá a sua resposta primeiro e testa se essa resposta é verdadeira. Aí você fala, bom, assumindo a hipótese de que os revenues caíram, vamos analisar os revenues para ver se isso é verdade. Aí vocês fazem um breakdown dos revenues, vocês vão vendo quais são os revenues da Coca-Cola, vendendo Pepsi, Fanta, blá blá blá. E vocês assumem uma hipótese e vão atrás de refinar ela, de verificar se a hipótese é verdadeira ou não. Porque se vocês não fizerem isso, falarem, vamos assumir que a hipótese é tal, vocês não vão saber onde procurar a informação. Né? Porque causas para um problema podem ser milhares. Se você não falar, vamos pensar primeiro que o problema é esse, e aí a gente testa para ver se é verdade. Se vocês forem simplesmente atrás de informação aleatoriamente, vocês não vão ser estruturados e vão se perder. Por isso que a gente recomenda, na BEM a gente sempre usava isso, você usar uma hipótese e ir atrás de verificar se ela é verdadeira ou não. E se você escolher a hipótese de que o revenue caiu, então você vai começar nessa branch da sua árvore, da sua estrutura, do seu framework. Como eu falei, você vai refinar a hipótese e ver se é verdadeira ou falsa. Aqui o exemplo da Coca-Cola, né, as três hipóteses possíveis. Assumindo que custos subiram, isso que causou a queda do lucro, vocês esquecem o resto da estrutura, pensam só no custo. Tá? Então, vocês realmente querem verificar se essa hipótese custos aumentaram é verdadeira ou não. Um ponto aqui a mais, um plus, seria vocês usarem o conhecimento gerais de vocês para escolher a hipótese inicial. Por exemplo, você leu no jornal semana passada que o preço da água aumentou no Brasil. Aí você fala para o entrevistador, pode ter sido revenues decrease, cost increase ou both. Aí você fala, mas eu li na semana passada que o custo da água aumentou e a principal matéria-prima, uma das principais matérias-primas da Coca-Cola é a água. Então, eu vou assumir aqui que os custos aumentaram por causa da água, por exemplo. Né? Então, você não simplesmente escolheu aleatoriamente uma hipótese, você escolheu uma hipótese com base nos seus conhecimentos gerais, o que pode ajudar você simplesmente a resolver o problema muito mais rápido, se for verdade isso que você está pensando. A estrutura inicial que a gente viu não vale nada se vocês não usarem ela durante o caso. Né? A estrutura ela não vale nada se você não se referir a ela constantemente. Então, você sempre tem que, do começo ao final do caso, você tem que se referir à sua estrutura. Não comece a falar, por exemplo, vamos assumir que o problema são os custos, aí você pergunta lá, quais são os custos principais da Coca-Cola? É a água, é o xarope, é a embalagem, ou a garrafa, e labor, blá, blá, blá. Aí você começa a falar, não, mas espera aí, qual que foi o faturamento da Coca-Cola no passado mesmo? Tipo, não faz sentido, você está mudando totalmente de branch da sua estrutura. Então, se você começa a falar de custo, vai até o final dos custos, fecha essa ideia, e só depois você vai para outra parte, para outro galho da sua árvore. Né? Então, isso é você se manter estruturado e sempre se referir à sua estrutura. Exatamente. Então, se você falar que a sua hipótese é que os custos aumentaram, você vai explorar essa parte dos custos e vai excluindo elas se elas não forem relevantes. Vamos ver um exemplo aqui agora. Depois eu volto para falar do MIS e do Summarize Findings. Você fala, minha hypothesis é que os custos aumentaram, então vamos atrás dos custos. O que são os custos? Raw material, labor, distribution e others. Aí você vai falando, foi realmente o raw material que aumentou? Foi a água ou foi o xarope? Não foi.
O custo de trabalho aumentou? Não, não aumentou. E aí você vai cortando, excluindo essas caixinhas se elas não forem relevantes. E aí se você vir que nenhum dos custos aumentou, quer dizer que não, o problema não foi o custo. Você excluiu essa parte do custo e agora você sabe que o problema foi revenues, né? E indo para o próximo ponto, summarize findings when switching major branches, seria exatamente isso. Quando você troca de custo para revenues, você pode resumir seus findings, o que você descobriu, antes de você fazer esse switch, né? Você fala, bom, interessante, a gente olhou aqui na parte dos custos, os materiais, matéria-prima, olhamos o trabalho, olhamos o custo de distribuição e outros custos e vimos que nenhum desses aumentou. Então, nós podemos chegar à conclusão, sem medo de errar, que o problema na queda dos lucros não foi custo. Então, tem que ter sido revenues. Aí vocês fazem o switch. Vocês sabem, quem aí de vocês sabem o que é MICI? Tirando o Fernando, que eu sei que o Fernando sabe o que é. Quais de vocês aí, quantos de vocês sabem o que é MICI? M-E-C-I. Algum de vocês sabe? Não? Ninguém sabe daqui também, Fernando. Na Poli também não? Fernando? Então, MICI quer dizer Mutually Exclusive e Collectively Exhaustive. Quer dizer o quê? Bom, quer dizer que quando você vai segmentar alguma coisa, segmentar, por exemplo, os custos, né? Você vai ter segmentos que não tem uma interseção, quer dizer, você não está contando custos duas vezes, né? E isso é o mutually exclusive, eles não têm interseção. E collectively exhaustive quer dizer que eles juntos, eles cobrem todos os custos, eles cobrem tudo. Então você não está esquecendo de nada. Né? Por exemplo, uma segmentação MICI é homem e mulher. Bom, esquecendo transexuais ou etc. Né? Vamos dizer que todo ser humano é homem ou mulher e que nenhum ser humano é alguma coisa diferente disso. Então, com esses dois segmentos, você está pegando toda a população sem ter nenhuma interseção. É muito importante que todas as segmentações sejam assim. Tá? Então, nesse caso, por isso que é tão importante vocês usarem others, porque você sempre vai ter custos ou alguma coisa que você está esquecendo, que não vai ser distribuição, não vai ser raw material, não vai ser labor. E se você usar sempre a caixinha others, você tem certeza que você não está esquecendo de nenhum custo. Tá? Ficou claro? Ficou claro, pessoal? Tudo certo. Tudo certo. Beleza. Então vamos lá. Então isso é sempre importante ser MICI. Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Sexto mandamento é Gather data the right way. Seria você ir atrás de dado de uma forma estruturada e coerente. Primeira coisa, segmentar o dado. Né? Se você pensar, se o seu interessado vier com um problema, essa fábrica de água, por exemplo, está com problema. Né? Eles tiveram problemas nos revenues deles. Se você pode fazer um monte de pergunta e analisar o problema de uma forma muito complicada, mas a primeira coisa que você deve saber é segmentar os produtos ou os revenues deles. Então, se caiu o revenue, de que é composto esse revenue, esse faturamento? Por exemplo, você pode descobrir muito rápido que a água que eles vendem, uma água é sem gás e outra é com gás, e por algum motivo a água com gás está vendendo super bem e a água sem gás caiu muito o faturamento. E aí é aí que você dá um crack, que você crack the case, que você vê, bom, aí tem alguma coisa, né? Está acontecendo algum problema com a nossa água sem gás. Mas se você não segmentar esse revenue stream ou esses produtos, você nunca vai conseguir isolar o problema. Então sempre segmenta os dados. Proactively ask for data, for relevant data. Então, o entrevistador não vai vir para você e falar, por que
você não vai atrás da segmentação de produtos, né? Você que tem que ir atrás disso. Então, seja proativo para perguntar os dados. E também não seja muito vago. Não fala assim, o cliente sabe qual pode ser o problema que está causando a queda de revenues dele. Tipo, isso é o que você tem que resolver, né? Não é o cliente que vai te falar, faz isso ou isso. As perguntas que você vai fazer para o cliente têm que ser específicas para que ele possa responder de forma simples, né? Não, se ele soubesse qual a causa da queda de lucro, ele não ia ter contratado essa empresa de consultoria por tão caro, né? Por tanto dinheiro. Importante você saber quanto que caiu, né? Se eu falar para vocês o lucro da Coca-Cola caiu do ano passado para esse ano, se for 1%, não é tão ruim. Se for 0,5%, não é tão ruim. Mas se for 20%, putz, isso aí é outra situação, né? Então é importante quantificar o problema sempre que possível. Sempre ir pela trend, que seria... Desculpa. Se a margem da Coca-Cola esse ano é 10%, isso é bom ou ruim? Uma margem de 10%? Não dá para saber, né? Se ano passado a margem foi de 15%, quer dizer que uma margem de 10% é ruim. Se ano passado a margem foi de 5%, quer dizer que 10% é bom, a gente melhorou. Então sempre tem que ver o problema com uma lupa, com óculos de trend over time. O que está acontecendo? Você não pode ver a empresa como uma foto, você tem que ver ela como um vídeo, né? Como que ela evoluiu com o tempo. Muito importante, quando tem algum problema de queda de revenues ou queda de lucro, vocês têm que olhar o problema, ver se o problema é só nessa companhia, só nessa empresa, ou se esse problema está acontecendo em toda a indústria, né? Por exemplo, se essa empresa de água, Evian, por exemplo, teve uma queda de lucro ou de faturamento de 10%. Aconteceu isso também com a Perrier, com outras marcas de água, ou foi só na nossa empresa que isso aconteceu? E essa pergunta te dá muito insight, né? Se foi com todas as empresas, quer dizer que foi uma coisa do mercado, foi um fator externo que causou isso. Se for um problema que só aconteceu na nossa empresa, é um fator bem provavelmente interno. Ou a gente fez alguma cagada, algum produto que não funcionou, ou a gente aumentou os custos de uma forma over proportional, alguma coisa interna aconteceu. Bom, indo mais para o final, para o último mandamento agora, que seria como fechar o caso. Se o caso não for fechado bem, você pode se queimar a sua boa performance durante toda a entrevista, porque você não mandou bem no fechamento, né? Então, de novo, como essa parte de fechar o caso é tão importante, você tem que pedir para o entrevistador 1 minuto para você organizar os seus pensamentos da conclusão. Bom, essa conclusão, ela quase sempre vai ter uma conclusão no seu caso. Quase sempre o entrevistador vai falar, bom, o tempo está acabando, daqui a 10 minutos eu tenho que entrevistar outro candidato. O CEO dessa empresa do cliente está chegando em 2 minutos e ele gostaria que você explicasse o que você concluiu ou o que você aprendeu nesse caso em 1 minuto. Essa é a deixa para você saber, bom, ele quer que eu faça o fechamento do caso. Então você fala, bom, claro que eu faço isso, mas eu posso ter 30 segundos aqui ou 1 minuto para estruturar o fechamento do meu caso. Pense sempre em actionable recommendations. Seria o que o cliente vai fazer na prática. O que ele deve fazer que ele não está fazendo agora, né? Quais são as atitudes que ele deve tomar, as ações que ele deve tomar. Se o entrevistador perguntou, a gente deve ou não deve lançar um produto, ou a gente deve ou não deve fechar uma fábrica, escolha um lado e defenda o seu lado. Não fala assim, não sei se a gente deve ou não lançar esse produto, tem pontos positivos, pontos negativos, então eu não estou indeciso. O ideal é você falar, não, ele deve ou não deve, por tais e tais motivos, aí no final você fala, bom, claro que uma análise que ainda deve ser feita de forma mais aprofundada, essas threats, essas ameaças que podem causar, que podem fazer a nossa fábrica falhar, mas você fala, vamos abrir a fábrica, né? Você escolhe um lado e defende essa posição. Muito importante, quase todo mundo comete esse erro.
primeiro comecem com a conclusão, recomendação, depois só vocês justifiquem o porquê dessa conclusão. Né? Quer dizer, se a pergunta foi a empresa tal, o cliente tal, deve ou não lançar esse produto? A maioria, realmente, vocês parecem, eu falando, parece que não é verdade, mas 95% das pessoas começam falando, bom, a gente fez análise tal e tal e tal, a gente entrevistou tais consumidores, a gente fez a segmentação do mercado, a gente viu qual seria a price elasticity dos nossos consumidores, e a gente chegou à conclusão que o mercado é de tantos milhões e a nossa capacidade seria suficiente para cobrir 10% desse mercado, então nosso revenue seria de tanto, então a gente deve lançar esse produto. Na verdade, o que você tem que fazer é o contrário, falar no começo da sua conclusão, a gente deve lançar esse produto, por quê? Porque a gente fez tais e tais estudos, e aí você dá 3 razões. 3 é sempre um número que as pessoas gostam, né? A gente deve lançar esse produto porque, número 1, fizemos a análise do mercado e vimos que o mercado está em crescimento e tem espaço suficiente para um novo competidor. Número 2, os produtos que a gente já tem grande sinergia com esse novo produto que a gente vai lançar, então a gente vai poder ter economia de escala. E número 3, porque a gente vai abrir uma joint venture com uma empresa que tem bastante experiência nessa área e vai ser muito mais fácil implementar do que outras empresas que não têm essa joint venture. Enfim, você dá 3 razões que justificam a sua recomendação. Sempre, então, a conclusão primeiro e depois a recomendação. Se vocês não conhecem o princípio da pirâmide, Pyramid Principle, vale a pena vocês lerem esse livro, ou pelo menos pesquisarem no Google sobre o Pyramid Principle da Barbara Minto. Ela foi a primeira partner mulher da McKinsey na história. Bom, alguma pergunta sobre os mandamentos? São 7. Eu posso mandar essa apresentação para vocês depois por e-mail, então não se preocupem de anotar tudo, que vocês podem ter ela. Posso mandar para vocês depois.